município vai ter novo plano de educação. Comissão pede informações sobre o fechamento da UTI neonatal. Essas e outras informações você vai ver agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. 45 entidades hamburguenses vão receber repasses de verbas do município. Todas as instituições foram indicadas pelos vereadores à Prefeitura. Os parlamentares destacaram que esse auxílio não é um favor, mas um reconhecimento do trabalho social desenvolvido pelas organizações em prol da comunidade hamburguense. O valor total dos repasses é de R$ 370 mil. As entidades beneficiadas são a Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial, a Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo, a Aeroclube de Novo Hamburgo, a Associação dos Moradores dos Bairros Rincão e Petrópolis, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Nilo, a APEMEM da Escola Darcy Borges de Castilhos, a APEMEM da Escola Coronel Guilherme Gazel Neto, a APEMEM da Escola Caldas Júnior, a Associação de Assistência em Oncopediatria, a APEMEM da Escola Infantil Peter Pan, a APEMEM da Escola Infantil Pica-Pau Amarelo, a APEMEM da Escola José de Anchieta, a APEMEM da Escola Monteiro Lobato, a APEMEM da Escola Padre Reus, a APEMEM da Escola Presidente Afonso Pena, a APEMEM da Escola São Jacó, a APEMEM da Escola Senador Salgado Filho, a Associação dos Amigos do Bairro Ideal, a Associação dos Deficientes Físicos de Novo Hamburgo, a Associação dos Pais e Amigos das Meninas Cantoras de Novo Hamburgo, a Associação Pro Ateliê Livre, Atlético Clube Veterano, a Associação Tradicionalista de Novo Hamburgo, CTG Essência da Tradição, Centro de Atenção Urbana Dependência Química, Centro Cultural e Beneficente Rui Barbosa, Comunidade Terapêutica Fazenda Renascer, Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, CONSEPRO, Diretório Central dos Estudantes da FEVALE, Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso, Lar São Vicente de Paula, a Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Mitra da Diocese de Novo Hamburgo, Sociedade Cruzeiro do Sul Esportivo e Cultural Beneficente, Esporte Clube Americano, Esquadra Santé Associação dos Ciclistas de Novo Hamburgo, União dos Estudantes de Novo Hamburgo, União Jovem no Rincão, Botafogo Futebol Clube de Novo Hamburgo e Associação Gaúcha de Veículos Antigos Veterancar Clube Novo Hamburgo. O novo Plano Municipal de Educação deve vigorar pelos próximos 10 anos. Antes da votação, os vereadores se reuniram no plenarinho para tratar de detalhes do projeto de lei. O projeto, aprovado em primeiro turno na última semana, foi elaborado com referência da Constituição Federal de 1988, da Constituição Estadual de 1989, do Plano Nacional de Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Lei Orgânica do Município e do Plano Estadual de Educação. Uma comissão geral e comissões temáticas, além de integrantes do Fórum Municipal de Educação de Novo Hamburgo, trabalharam na construção do projeto. O detalhamento do plano está no anexo à lei. Primeiramente, o documento relata a história de Novo Hamburgo e da educação no município. Em seguida, são apresentadas as metas e as estratégias que devem ser tomadas para que elas sejam alcançadas. Entre elas, está ampliar com qualidade o atendimento de crianças e adolescentes fora da escola, priorizar a alfabetização e o letramento como processos contínuos do ensino fundamental, promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais e adequar a infraestrutura de todos os prédios escolares existentes e novas construções, conforme legislação vigente, e adotar padrões de sustentabilidade e de reduzido impacto ambiental e acessibilidade. Em 2014, a rede municipal de ensino contava com aproximadamente 24 mil alunos, distribuídos em 31 escolas municipais de educação infantil, 53 escolas municipais de ensino fundamental e uma escola municipal de arte. Aprovada a nova política hamburguense voltada às crianças e aos adolescentes. Uma das alterações previstas no texto trata da eleição para o Conselho Tutelar em 2015, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente determinou novas regras, como a unificação do pleito no país, o aumento do mandato para 4 anos e a previsão de direitos trabalhistas para o cargo. A proposta também cria e regulamenta a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e revoga as leis municipais
número 1261 de 2005, 1363 de 2006, 1738 de 2007 e 2241 de 2010. Após diversas reuniões com representantes de entidades e conselheiros, os vereadores apresentaram 3 emendas. A primeira retira a necessidade de prévia autorização do secretário de Desenvolvimento Social e do presidente do CMDCA para o transporte para diligências dentro e fora do município. A segunda acrescenta o seguinte inciso ao artigo 53, o qual trata dos requisitos para inscrição ao cargo de conselheiro tutelar e pede 40 horas de participação em cursos, palestras ou seminários da área. Já a emenda 3 determina como requisito para o cargo a conclusão de 50% dos créditos de graduação em qualquer área até a data da posse. O projeto também consolida a legislação sobre o tema. Alterado o programa de gestão financeira na escola. O projeto, aprovado em primeiro turno na última semana, modifica a Lei Municipal 1457 de 2006. Uma das mudanças permite que recursos transferidos à conta sejam usados para assegurar que as escolas realizem atividades de educação integral. De acordo com a proposta, as despesas com recursos municipais com o programa Mais Educação cessarão no momento que ingressarem aos cofres municipais os repasses de recursos do governo federal. Proposta semelhante já havia sido apresentada pelo Executivo como o PL 29 de 2015, mas por ter entrado em regime de urgência e não podendo ter pedido de vista, foi retirado da pauta de votações. O vereador Nasson Luciano solicitou a prorrogação dos efeitos da Lei Federal 11.438 de 2006 por meio de moção aprovada na semana passada. Atualmente, essa legislação permite deduzir do imposto de renda os valores com patrocínio ou doação a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Pela redação atual, a vigência desta lei se encerra no final deste ano. Nós apresentamos essa moção porque entendemos que a prorrogação dessa lei é muitíssimo importante para continuar criando mecanismos para que o incentivo ao esporte seja cada dia mais efetivo aqui no Brasil, principalmente visando agora as Olimpíadas do Rio 2016. Cópia da moção vai ser enviada para a Comissão Permanente dos Esportes da Câmara Federal. Raul Cássio sugeriu que seja remetida também ao ministro dos Esportes. Ele frisou que a lei de incentivo ao esporte deveria ser parecida com a Lei Rouanet, que tem caráter permanente. Raul Cássio pediu vista de 2 projetos que prevêem mudanças nas regras de contratação temporária. O adiamento da votação dos projetos 35 e 36 por 15 dias deve-se ao questionamento do vereador pela mudança de regra que permitiria que funcionários não concursados fossem responsáveis pela seleção de pessoal. A seguir, comissão pede informações sobre fechamento da UTI neonatal. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária a requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura.
use camisinha, previna-se. A coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Solange Chama, falou sobre a situação da UTI neonatal na sessão da última quarta-feira. Os esclarecimentos foram solicitados pela vereadora Patrícia Beck. A presidente da Comissão de Saúde disse estar preocupada com a situação da UTI neonatal do Hospital Municipal, que estaria contaminada por um vírus. De acordo com Solange, a situação surgiu após uma mãe gripada amamentar o seu filho no local. A coordenadora explicou que foram tomadas as medidas necessárias e a UTI foi fechada para que mais nenhuma criança se contaminasse. Quando se fala em superlotação, é o seguinte, tu tem uma sala com 6, 7 locais para essas crianças. Quando tu tem 4 suspeitos, tu tem que fechar essa sala. Tu não pode deixar mais nenhum entrar nessa sala. Então, realmente, não tinha mais espaço no Hospital Municipal, na UTI neonatal, para outras crianças. Foi isso que se foi dito, na realidade. Eu acredito, eu não li a entrevista, mas nós trabalhamos vigilância e controle de infecção do hospital nesse sentido. Bom, eu tenho 4 suspeitos nessa sala, nesse ambiente, eu não posso deixar outro bebê estar sob o risco. É um vírus sincicial respiratório, é um vírus banal para nós. Não para bebês numa UTI neonatal. Qualquer vírus no bebê, ele já está na UTI neonatal porque a imunidade dele já está muito baixa. São prematuros. O senhor sabe, tinha um de 770 gramas. Só imagina o que é um bebê de 770 gramas. Então, assim, isso qualquer vírus para um bebê desse é muitas vezes fatal. Entraram 2 bebês novos. O que o hospital ia fazer? 2 gestantes em eclâmpsia. Mandar para onde? Hospital Centenário fechado. O risco. Entende? Assim, trabalha-se com risco em saúde. O risco de mandar aquelas mulheres embora e ganhar esse nenê, elas em eclâmpsia, morrer a mãe e o bebê na rua, ou botar esses bebês lá dentro de uma forma o mais segura que era possível no momento. Patrícia questionou o fato de a situação não ter sido divulgada mais claramente. Ela abordou também diversos problemas em relação ao hospital. Raul Cássio contou que alguns colegas médicos e fisioterapeutas queixam-se de rigidez na concessão de alvarás, o que não ocorreria no serviço público. Cássio também perguntou sobre os casos de tuberculose, HIV e hepatite em Novo Hamburgo. Solange disse que os números relacionados à tuberculose são estáveis, mas os de HIV têm aumentado em certas faixas etárias, como os idosos, por exemplo. Sérgio Ranisch afirmou que a Câmara irá cobrar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta e perguntou ainda se houve algum avanço relativo ao estado da sede do IML em Novo Hamburgo. O professor Surcó perguntou qual a orientação para os hamburguenses que precisem de hospitalização. Fufa Azevedo disse ter recebido denúncias de ratos saindo de esgotos e entrando dentro de lojas. Solange explicou que os ratos sobrevivem com a comida que jogamos fora. Por isso, a melhor forma de evitar esse problema é descartar os resíduos de forma correta. Na última segunda, a Comissão de Saúde, composta por Patrícia Beck, Jorge Tache e Cristiano Koller, se reuniu com o vereador Raul Cássio, que é médico do município, para a elaboração de requerimento pedindo informações sobre o fechamento da UTI neonatal do Hospital Municipal. A vereadora revelou que soube da existência da contaminação da UTI por meio de uma ligação anônima de um funcionário da instituição. Na manhã de segunda, Patrícia e Tache foram ao Hospital Municipal para verificar a situação. Patrícia relatou que tentou conversar com a médica infectologista para saber informações de um vírus, mas não obteve acesso à especialista. A passagem dos 5 anos de credenciamento do Centro Universitário Fevale como universidade foram lembrados na sessão da última quarta-feira. A iniciativa foi de Roger Correia. Roger destacou que o governo federal reconhece o potencial da instituição. Ele falou sobre os novos desafios, como a implantação do curso de medicina, e frisou que a universidade é imprescindível para o desenvolvimento da região. A Fevale, ela tem como pessoa jurídica, ela é uma instituição não privada, ela é uma instituição comunitária, reconhecida desde 2013 pelo governo federal como uma instituição pública não estatal.
Então, esse papel de uma instituição voltada para o desenvolvimento de caráter filantrópico, comunitária, pública, não estatal, como reconhecida pelo Estado brasileiro hoje, que tem uma trajetória de compromisso com o desenvolvimento social, econômico, com a produção de ciência, tecnologia, pesquisa, extensão aqui na nossa cidade. Fufa Azevedo disse que a presença da instituição em Novo Hamburgo permite que os cidadãos sonhem mais alto. Raul Cássio salientou o esforço da comunidade para a criação e a manutenção da Fevale, a qual integra-se à sociedade para suprir diversas necessidades culturais, mercadológicas e científicas. O presidente enfermeiro Vilmar agradeceu à instituição por ter auxiliado nos seus estudos com uma bolsa na época em que era estudante. Brizola, aluno do curso de Gestão Pública, falou sobre a importância do estudo para o seu trabalho na Prefeitura e na Câmara. A professora Inajara Ramos utilizou a tribuna para agradecer a homenagem. Ela afirmou que a Fevale reúne 19 mil alunos e salientou a importância da pesquisa. Uma diversidade de programas sociais, de extensão, a pesquisa alavancou a universidade de uma forma como não poderia ser diferente, porque o que marca a diferença de uma instituição de ensino superior de uma universidade é a sua expertise em pesquisa, a sua capacidade de produzir conhecimento e disseminá-lo. Tínhamos, em 2010, aproximadamente 13 mil estudantes na Fevale. Hoje estamos aproximadamente 19 mil. É um crescimento fantástico para um curto período de tempo. Os artesãos da Feira Municipal do Artesanato foram homenageados pelos 35 anos de atuação na Praça do Imigrante. A iniciativa foi de Enio Brizola. A primeira exposição foi realizada em abril de 1980. No início, o foco eram os trabalhos em metal, mas, ao longo do tempo, novas técnicas foram sendo agregadas. O autor do requerimento frisou que a categoria contribui muito para a cidade e que o artesanato ajuda também o meio ambiente por meio da reutilização de materiais. Os artesãos, homens e mulheres, os meninos e as meninas da Praça do Imigrante, como brincamos, sempre estão em busca de material, de madeira, de couro, de plástico, de tecido. Algumas empresas da nossa cidade fornecem o tecido e são importantes recicladores também e reaproveitadores deste material, transformando esses produtos, esses materiais em produtos. Raul Cássio afirmou ter uma admiração muito grande pelas pessoas que tomam conta da Praça do Imigrante. O professor Surcó parabenizou Brizola pela sensibilidade. Patrícia Beck diz que vê nos artesãos um povo muito trabalhador, que fazem um ambiente de muita alegria. Após receber uma placa comemorativa, a vice-coordenadora da feira, Irena Keu, disse estar muito emocionada com a homenagem. Nós vamos sair daqui mais valorizados, mais incentivados a continuar a trabalhar naquela praça que tanto nos ajudou. Muito obrigada. Em 2002, a Câmara tombou as feiras de artesanato como patrimônio cultural do município. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se.
A necessidade de faixa de segurança e sinaleira para pedestres na Rua Rincão está entre os pedidos de Cristiano Coller. Para falar sobre esta e outras solicitações de melhorias, nós vamos conversar com a repórter Samantha Lopes. Oi, Samantha, tudo bem? Olá, Daniele, tudo bem? Quais foram os pedidos da semana passada? Na semana passada, 87 indicações e pedidos de providências fizeram parte do expediente. Cristiano Coller sugere ao Executivo a instalação de faixa de segurança e sinaleira de pedestres na Rua Rincão, bairro Rincão. Enio Brizola solicita diversas melhorias para o bairro Boa Saúde, entre elas: implantação de semáforo na Avenida Presidente Lucena, recomposição asfáltica na esquina das ruas Lorena e Rosário do Sul e realização de laudo social e assistencial com todas as famílias que moram às margens do arroio Cerquinha. Jorge Tach repassa demandas da comunidade do bairro Santo Afonso, como recolhimento de lixo e entulhos em diferentes pontos da rua Leopoldo Hassum, conserto de infiltração em calçada da rua Managuá e substituição de uma tampa de boca de lobo quebrada e desentupimento de esgoto na Avenida Montevidéu. Professor Surcó aponta que é preciso retirar entulhos da rua Araújo Viana, no Guarani, pavimentar com pó de brita toda a extensão da Rua 1 do Alpes do Vale e limpar a área da central de reciclagem no bairro Roselândia. Patrícia Beck faz sugestões de melhorias para o bairro São Jorge, como capina e limpeza em toda a extensão da Rua Benedito Calixto, conserto de cano de esgoto pluvial na Rua Pedro Bol Filho e reforço nas sinalizações da Rua Pedro Américo. Gerson Petef indica a necessidade de operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade, como na Rua Joaquim Pedro Soares, bairro Guarani, na Rua Gomes Jardim, no centro, e na Rua Paulo Guimarães, esquina com a Duque Estrada, bairro Primavera. Sérgio Ranich faz diversas solicitações de melhorias para a cidade, entre elas: vistoria da Secretaria de Obras na Rua Pedro Américo, bairro São Jorge, vistoria da Diretoria de Esgoto Pluvial na Avenida Vitor Hugo Kuntz, bairro Hamburgo Velho, e recolhimento de lixo e entulhos na Rua Cidreira, no Canudos. Já seu colega de partido, inspetor Luz, sugere ao Executivo estudo para melhorias na instalação da farmácia comunitária, além de asfaltamento na Rua Brasil, no bairro Primavera, e melhorias na rede de iluminação pública da Rua Prudente de Moraes, no Guarani. Por fim, Raul Cássel propõe colocação de placa de estacionamento permitido por no máximo 15 minutos na Avenida 1º de Março, bairro Pátria Nova. Estas foram as indicações e os pedidos de providências da última semana. Obrigada, Samantha. Até o próximo programa. Obrigada, Daniele. Veja os projetos que começaram a tramitar na Casa. Projeto de Lei 57 de 2015 determina que bares, restaurantes e estabelecimentos similares ofereçam cardápio com porção reduzida. Autor Raul Cássel. Projeto de Lei 58 de 2015 institui o Diário Oficial Eletrônico de Novo Hamburgo como meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos dos poderes executivo e legislativo no município de Novo Hamburgo. Autor, Mesa Diretora da Câmara. Projeto de Lei 60 de 2015 reconhece como de utilidade pública as entidades de associação de pais e mestres de escolas municipais que menciona e dá outras providências. Autor Executivo. Para saber mais sobre os projetos que estão tramitando na Casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. Veja agora as atividades que acontecem nesta semana aqui na Câmara.
Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.